Vamos ver o que diz? Ó, mais um e-mail grande. Diz assim: graça e paz. Sou casada, meu único casamento, há 26 anos. Em 3 meses, namoramos, noivamos e casamos. Somos cristãos, congregamos em igreja evangélica. Meu casamento sempre foi regado por muita discórdia, separações, idas e vindas por parte dele. Xingamentos, brigas constantes, meu marido sempre secando outras mulheres na rua, que para mim foi desrespeito por parte dele, por mim, né? Sempre me sentia em segundo plano, insegura, não sentia que ele se importasse comigo. Ele sempre me dizia que me amava, mas eu nunca senti isso. No ano de 2018, acabei me envolvendo com outra pessoa e saí 2 vezes com essa pessoa, que também é casada. Minha filha acabou descobrindo e veio tudo à tona. No dia 5 de maio de 2018, meu esposo saiu de casa. Caí na real. O arrependimento tomou conta. Pedi perdão a Deus, ao meu esposo também. Paguei um alto preço, de muita frieza, muito choro, muito arrependimento mesmo. Um gosto amargo e muita oração. E depois de 15 dias, meu esposo voltou para casa e decidiu me perdoar. Voltamos. Mas desde então ele me cobra e fica indiferente todos os dias praticamente. Me julga. Eu sei que errei e daria minha vida para acertar esse erro. Mas vivo em um dilema, pois ele sempre fala que vai sair de casa novamente, pois não consegue superar. Eu não sei mais o que fazer, somente tenho orado, mas tudo o que falo parece não resolver nada. Estou desesperada e, além de tudo isso, eu não consigo me perdoar pelo que fiz. Choro todos os dias e isso me consome, porque tenho sentimentos de culpa todo dia quando abro os olhos pela manhã. Já pensei em tirar minha vida, mas temo pela minha alma. Peço ajuda, pois não sei o que faço e não quero separar, porque sei que Deus não se agrada disso. Peço aconselhamento, acompanho o canal no YouTube, tem sido bênção na minha vida. Mas em maio agora, fará 3 anos que cometi o erro e sinto como se tivesse feito ontem. Obrigado pela atenção e peço que Deus me perdoe e me ajude a superar isso. Família, que situação, hein? Conseguiram ler? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Ao longo desses anos eu escuto narrativas, né, constantes em relação a traições, a brigas, a divórcios. E às vezes você vai ouvindo, e aí você vai criando uma sensibilidade para entender algumas coisas. Por exemplo, quando nós olhamos essa narrativa, vamos entender, fazer uma leitura simples, vamos entender o que foi o objeto desse aconselhamento. Houve uma traição por parte da esposa, o marido não a perdoa e ela não sabe o que fazer. Ok? Tranquilo? Ótimo. Então, tudo aquilo que vier além dessas informações vai nos ajudar a fazer uma leitura real desses elementos. Houve uma traição por parte dela, o marido não perdoa, o que fazer? Tranquilo? Então, o que nós conseguimos identificar diante de tudo isso? Primeiro, quando ela descreve que o casamento era ruim, que o marido a xingava, ofendia, foi embora de casa 2 vezes e que ele era terrível e isso e aquilo, bem, nessa narrativa que ela colocou, ela basicamente tenta criar, porque toda essa narrativa negativa é tudo referenciado ao esposo. Então ela tenta criar aqui uma justificativa para aquilo que ela fez. É como se dissesse assim, olha, eu traí.
mas eu traí por culpa dele. Vamos entender que a busca pelo perdão, ela não vem acompanhada de justificativas. A busca pelo perdão, ela vem acompanhada por reparações. Então, quando eu faço um dano numa pessoa, principalmente por meio do adultério, eu preciso reparar esse dano. Você está percebendo? E não justificar o porquê eu causei esse dano. Então, quando ela justifica, bem, eu traí, mas por quê? Porque ele saiu de casa 2 vezes, e foram várias outras separações, era muita briga, ele me xingava. Entenda que todas essas informações, elas são importantes para que ela faça uma leitura do como ela se sentia quando ela traiu, mas não como uma justificativa. Então, havia uma baixa autoestima para ocorrer a traição? Sim. Havia uma insatisfação no casamento? Sim. Havia uma dificuldade de comunicação, de paz, essas coisas? Sim, havia tudo isso. Justifica a traição? Não, não justifica. Então, a primeira coisa que nós já percebemos, quando se utiliza tal justificativa, é que um arrependimento genuíno ainda não aconteceu. Ah, Diego, mas você não leu na parte que ela fala que ela se arrependeu, que ela orou e que ela chorou muito e que em 15 dias ele voltou e... Deixa eu te falar uma coisa sobre o arrependimento. Primeira coisa, você precisa entender que arrependimento diz respeito em você olhar para o que aconteceu e você abominar aquilo. Quando você faz uma leitura do que aconteceu como uma contrapartida de outras coisas que acontecia, então você ainda não está considerando o que aconteceu tão ruim assim. É como, por exemplo, você sonega um imposto. E aí, sonegar imposto é ruim? É ruim, é pecado, é crime. Só que aí você pega assim, tá, eu soneguei o imposto, mas você já viu o Brasil como que está? Então, peraí. Então, você cometeu algo ruim, mas por outras circunstâncias estarem piores, agora você tenta se isentar da culpa. Então, perceba que não necessariamente houve o arrependimento. O arrependimento ele é um processo, ele pode ter começado, mas ele ainda não está concluído. E aí, pelo fato do arrependimento não estar concluído, fica difícil do marido perdoar. Você quer ver mais um outro detalhe nessa leitura? Quando ela diz assim, eu traí, pedi perdão a Deus, pedi perdão a ele, tudo é um sentimento horrível, eu daria a minha vida pelo perdão. Ok. Daria minha vida. É uma frase forte. Tá, mas lidar com o repúdio dele, lidar com a mágoa dele, lidar com a dificuldade dele em perdoar, isso eu já não estou aguentando. Tá, então peraí, quando você diz que daria a vida pelo perdão, mas você não consegue sequer trazer uma compensação, não consegue ainda trabalhar o arrependimento genuíno, como é que seria essa história? Poxa, se eu falo assim, olha, eu vou dar a minha vida por você. Tá, então entenda que isso pode ser uma morte súbita, caso você queira, porque agora a minha vida te pertence. Pode ser que você não queira a minha vida e simplesmente me matar, mas talvez você queira o meu trabalho, os lucros que eu posso gerar para você, e aí você me escraviza, mas eu dei a minha vida para você, ela te pertence. Então, quando você coloca assim, eu daria minha vida pelo perdão. Tá, então entenda que já que você está disponibilizando a sua vida para isso, você vai passar por momentos difíceis, porque o seu marido ainda não lhe perdoou. O seu marido ainda está magoado, ainda está ferido. E olha para o que aconteceu não como talvez uma vingança, uma traição por vingança. Entenda que tudo o que ele fez foi terrível, foi péssimo.
mas o que você fez também foi. E que você precisa buscar o arrependimento pelo que você fez e não por consequência do que ele fez. Tá entendendo? Então, assim, perceba a sua necessidade de conquistar esse arrependimento, de perceber que foi muito ruim tudo isso que aconteceu. E agora, diante disso, o perdão ele vai sendo construído. É possível que seu marido te perdoe sem que você se arrependa? É possível, mas é muito mais difícil. Agora é muito mais fácil o caminho do perdão quando você percebe que a outra parte se arrependeu, que a outra parte realmente está trabalhando para resolver isso, para reparar os danos, para que isso nunca mais volte a acontecer. Agora, se porventura você não se arrependeu, não são esses os comportamentos, aí realmente fica difícil ele perdoar, tá bom? Então eu resumo o aconselhamento busque verdadeiramente esse arrependimento. Busque entender esse sentimento de raiva, de vingança que motivou essa traição. Lide com isso, mude os seus comportamentos para que você consiga de fato, de uma certa forma, reparar os danos que você causou nele, até para que você consiga conquistar o perdão dele, tá bom? E por consequência o perdão de Deus também.